E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando do novo formato do reforço escolar, aquela banca que a gente conhecia antes, que era destinada exclusivamente quando a gente não ia bem, por exemplo, numa disciplina como matemática, aí você ia fazer o reforço em matemática. Bom, hoje não é só isso, a gente tem um conceito muito mais amplo do que desse reforço escolar. Aqui para explicar esse assunto, Patrícia Pinatti, nossa psicóloga psicanalista, e a Josi Pereira, que é assistente social e mestre em educação, que tem um espaço lá na zona de expansão de Aracaju, lá na Aruana, de reforço escolar e está compartilhando aqui com a gente esse novo formato que não é só, você chegou lá, aí a criança vem da escola, já daquela manhã toda, que a gente sabe que cansa, e aí de repente, vai direto pro reforço. Então chega no reforço, já tem que colocar, então a criança já está cansada, às vezes não aprende. Se já é uma disciplina que ela já tem dificuldade, você imagina ela engrenar de um turno pro outro naquele formato duro, seco foi o formato, por exemplo, que eu também. Da minha época. Eu também. Da minha época. Agora a gente falando de reforço, acho que eu nunca fiz banca. Tentando me lembrar que agora é da minha época, mas que era eu não... assim, boa tarde, abra a agenda. Qual é o dever do dia? Era aquela coisa bem seca. A gente vai, na verdade, a vida vai adaptando às novas necessidades sociais. Não tem como. Você tem hoje uma família que o pai e a mãe necessitam, né, de trabalhar, ter uma atividade laboral um pouco mais extensa, e depois veio essa época da abragenda que tem para hoje. E agora a gente está com um olhar um pouco mais afetivo, um pouco mais delicado para essas crianças, para esses adolescentes, para atender essas necessidades. Então, eu acho que este acolhimento, este reforço, vem com essa bagagem. Porque nada substitui a questão da educação familiar. Nada. Você cresce desde pititico, pequenininho, sob essa égide da figura materna e da figura paterna, independente, a gente não está falando de gênero, independente de quem realize esses papéis. Independente, os dois moram juntos ou não. Exatamente. Então, isso vai ficar muito delimitado por essas pessoas. E as crianças vão levar isso para os ambientes sociais. Né? Não tem esquema, vai ser isso que eles vão levar para fora, né? Mas apesar da gente estar falando aqui, olha, não é responsabilidade, não é terceirização, esse novo formato de reforço escolar ajuda muito, porque você, com certeza, isso vai impactar positivamente na criança. Nesse formato... Na criança e no adolescente, né? Porque a gente está ali naquela fase... Vocês trabalham entre 5 e 12 anos. 12 anos. Então, é verdade. Na verdade, eu sempre trago a questão do acolhimento justamente por isso. Porque é importante que, primeiro, a criança e o adolescente, ele entenda que ele não está ali porque ele está devendo, porque ele não está acompanhando. Não é isso. É uma necessidade da conjuntura como um todo. A família como um todo precisa que ele tenha essas atividades, que cumpra o outro horário e que o reforço ele não é porque ele está sendo ruim ou não está acompanhando. Eu costumo dizer lá aos meninos do reforço o seguinte, eu digo, olha, a gente está bem, mas a gente tem que sempre estar melhorando. Então, tia, hoje eu estou muito bem em matemática, eu estou entendendo tudo de porcentagem. A professora fez tal coisa e eu falei, lá com tia Josi a gente está fazendo assim. E a professora disse que o resultado dando certo, está tudo bem. Maravilha, mas vamos fazer mais uma atividade, ou seja, a gente está reforçando aquilo que a criança também às vezes já sabe. A gente não tem mais aquela ideia apenas de que só está aqui porque precisa, só está aqui porque não alcança, falta, né? dá falta, não é. Por isso que eu começo sempre dizendo, o acolher, ele tem que entender que ele está ali por conta de um todo, os pais precisam sair, precisam trabalhar. Eles saem do ambiente escolar. Lógico que tem pais que optam por deixar a criança em integral, por exemplo. Ele passa o dia inteiro naquele ambiente escolar. Os que não optam e vão para um espaço como o espaço que eu tenho hoje, na zona de expansão, a criança tem o momento do descanso. Por exemplo, ela chega da escola, almoça, até as 2 horas, ela vai brincar, ela vai descansar, tá? Então, a partir das 2, ela começa as atividades junto com aqueles que só chegam à tarde. Entende? E aí, vocês falando, Patrícia, dessa questão do horário integral,
Aí vem assim, vem à mente. A criança ou adolescente, enfim, passa ali o tempo integral na escola. E aí fica com dificuldade em alguma disciplina. E aí o reforço vai para o terceiro turno. Sim. Aí é que a coisa complica. Geralmente isso acontece no nível médio. Mas a O gente vai nível falar sobre médio esse tem. assunto. É. Daqui a pouco que a gente falou da criança, falou do adolescente, já estamos abordando a questão também do nível médio, depois do intervalo, 2 minutos.